seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Uma paciente sua de 27 anos pediu-lhe uma consulta urgente. Está muito preocupada pela notícia que recebeu na consulta de ginecologia. Tem uma lesão SIN2 e HPV não 16-18. Pesquisou na net e descobriu que tem uma neoplasia. A paciente tinha sido enviada por si à consulta de ginecologia por ter a citologia alterada. Caros colegas, perante este resultado, será legítima uma atitude de mera vigilância, dado que cerca de 80% dos casos regride naturalmente? Ou será necessário programar o tratamento, pois o risco de progressão é elevado, ocorre em cerca de 50% dos casos? É este o quiz que vamos tentar responder neste episódio. Olá, Sofia, bem-vinda a este episódio e sei que tens uma convidada hoje. Ora viva, uma convidada muito especial. Temos connosco a doutora Joana Félix. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia no Hospital Pedro Spano e também docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Olá, Joana. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer juntar-me a vocês. Muito obrigado nós. Ora bem, o resultado das citologias e exames subsequentes é algo que gera muita ansiedade nas nossas pacientes. E com frequência, uma ansiedade desnecessária. Sofia, hoje temos então um estudo para partilhar com os nossos colegas que nos pode ajudar a fundamentar o aconselhamento e até a tranquilização das nossas pacientes. Verdade. Trata-se de um estudo observacional, um coorte prospectivo multicêntrico realizado na Suécia. Foi publicado há poucos meses, em 2022 ainda, no American Journal of Obstetrics and Gynecology, e o objetivo deste estudo foi responder à pergunta clínica, então, em mulheres entre os 25 e os 30 anos, com neoplasia cervical intraepitelial de grau 2, SIN2, a vigilância ativa pode ser uma alternativa ao tratamento invasivo? Ok, então, ainda antes de avançarmos com mais detalhes sobre a metodologia do estudo, Joana, queres falar-nos um bocadinho sobre esta lesão SIN2? Como é que atualmente se gera na prática clínica, na vossa consulta? E, eventualmente, se quiseres mencionar aqui um bocadinho as vantagens e as desvantagens de ambas abordagens, ou seja, a tal vigilância ativa versus a decisão de avançar logo para o tratamento. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso? Claro. O principal é que é nós percebermos o que é um SIN. Um SIN é uma lesão intraepitelial cervical pré-maligna e, portanto, aqui o objetivo será as doentes não progredirem para um cancro do útero. Das lesões pré-malignas existem 3 espectros de gravidade. O SIN1, que nós consideramos uma lesão de baixo grau, com baixo grau de progressão para a malignidade, e o SIN3, que é aquela lesão que tem maior risco de progressão. As doentes SIN2 são consideradas já lesões de alto grau, mas com um risco intermédio entre estas duas categorias de agressividade. O risco de progressão nestas doentes para cancro vai depender de múltiplos fatores, como, por exemplo, a idade, a infecção e o tipo de HPV que têm, se estão vacinadas ou não, e alguns hábitos deletérios, como principalmente o tabagismo. O objetivo na orientação destas doentes é então prevenir que elas desenvolvam uma lesão maligna, mas devemos evitar sempre tratamentos desnecessários. No caso específico das lesões SIN2, os consensos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia sugerem que seja realizada a excisão da zona de transformação, mais conhecida por conização, porque é uma abordagem que nos vai permitir não só confirmar o diagnóstico, mas também tratar estas lesões. Porém, isto não é um procedimento isento de riscos. Nós vamos ter riscos agudos, por exemplo, de hemorragia de infecção, mas acima de tudo aquilo que nos preocupa é que as conizações podem comprometer o futuro reprodutivo destas mulheres, aumentando-lhes a probabilidade de elas terem infertilidade e parto pré-termo, e por isso nós devemos evitar ao máximo realizá-las. Portanto, com o objetivo de evitar estes procedimentos, tem-se avaliado a possibilidade de vigiar de forma ativa as mulheres que tenham SIN2 durante 24 meses, na tentativa de aguardar por uma resolução espontânea que é possível.
Quando é que nós podemos ponderar, vigiar estas senhoras? Bem, há alguns requisitos que têm que ser cumpridos. As senhoras têm que ter um fator de bom prognóstico, por exemplo, o HPV ser não agressivo, não 16-18. Idealmente, se elas forem jovens, se forem não fumadoras, portanto, terem a maior probabilidade de regressão do que de progressão. Nós temos que conseguir vigiar do ponto de vista técnico, ou seja, o exame que nós usamos para vigiar, que é a colposcopia, é como ver o colo aumentado, tem que nos permitir esta vigilância, a zona de transformação tem que ser visível e a gente tem que conseguir vigiar a lesão, digamos assim. E depois há um fator muito importante que é a doente colaborar. Se nós temos uma doente que nós achamos que não vai aparecer à consulta, por motivos pessoais ou profissionais, esta não é uma doente candidata para uma vigilância ativa, também. Só tendo estes requisitos é que nós realmente podemos propor. Também nos favorece a vigilância ativa às senhoras que ainda pretendem engravidar. Uma senhora que já terminou a sua reprodução, nós tendemos a ser mais agressivos. Quando elas ainda não têm filhos, ou mesmo que tenham tensione na nova gravidez, nós ponderamos sempre uma vigilância ativa com tratamento expectante. Daquilo que acabas de partilhar connosco, eu sublinhava que realmente quando as nossas mulheres vão pesquisar informação, por exemplo, à internet, encontram realmente aquela palavra que as assusta muito, que é a palavra neoplasia, não é? Mas sublinho isto, no fundo podemos esclarecer às nossas pacientes, no sentido de dizer que isto é uma lesão pré-maligna e, portanto, dessa forma já estamos aqui também a promover uma certa tranquilização das nossas pacientes. Por outro lado, também daquilo que acabas de partilhar, salienta-se a importância e o benefício de, em certas situações, e se tivermos evidência científica que nos demonstra que vale a pena fazer uma vigilância ativa e o evitar um procedimento que, além do desconforto físico que traz à mulher e que, de certa forma, é desagradável, tem também em si alguns riscos, daqueles riscos que partilhaste connosco. Sofia, em linhas gerais, como foi então conduzido este estudo? Voltando então aqui ao estudo, foram incluídas mulheres que apresentassem então diagnóstico histológico de SIN2 e com a zona de transformação visível. Excluíram pacientes imunossuprimidas com infecção por VIH ou que estivessem a realizar tratamentos para cancro e ainda com tratamento prévio para SIN ou que estivessem grávidas ao momento do diagnóstico. As mulheres deste estudo, participantes, foram seguidas durante 2 anos através de colposcopia, citologia, teste HPV e pelo menos 2 biópsias cervicais a cada 6 meses até ocorrer progressão ou regressão da lesão. O outcome, o marcador principal do estudo, foi a taxa de regressão da SIN2 aos 6, 12, 18 e 24 meses de seguimento nos casos positivos para HPV-16 e também vendo esse resultado naqueles com HPV-16 negativo. Em relação a marcador ou outcome secundário, foi a persistência e progressão da SIN2. E as mulheres incluídas neste estudo tinham então entre 25 a 30 anos no momento do diagnóstico de SIN2. Joana, queres comentar o facto dos autores terem escolhido este grupo etário? A probabilidade da lesão SIN2 regredir é maior nas mulheres mais jovens. Era o que eu dizia, a idade é um fator de risco. Alguns autores defendem que nós nem devíamos fazer testes de HPV até aos 30 anos, porque a maioria das doentes nesta faixa etária vão acabar por curar a infecção espontaneamente e, portanto, regredir as lesões associadas. Existe um estudo sobre cancro cervical nas doentes jovens, publicados na Obstetric and Gynecology, que se chama Cervical Carcinoma Rates Among Young Female in the United States, que mostra que realmente a probabilidade de ter cancro aumenta com a idade, sendo que ela é maior a partir dos 30 anos. E, portanto, nestas doentes nós temos que ter uma atitude mais agressiva. No entanto, as taxas de neoplasia e de progressão abaixo dos 30 anos é muito baixa, e daí serem estas as doentes que nós nos focamos em vigiar versus tratamento cirúrgico. Outra questão é, outra vez, a gravidez, não é? Este grupo etário provavelmente ainda são neoligestas, que vão querer ter uma gravidez e, portanto, é uma faixa em que nós temos que tentar preservar ao máximo o colo do útero e evitar as complicações que depois vêm da conização. Sofia, vamos então conhecer os resultados deste estudo? Vamos a isso. Foram incluídas inicialmente 137 mulheres, mas como 10 não cumpriram o protocolo como planeado, foram incluídas 127 pacientes na análise pelo protocolo. Destas, 21% tinham sido vacinadas para o HPV, metade das quais antes de iniciarem a vida sexual ativa, antes da coitarca. Em relação ao teste HPV, os tipos que foram identificados foram estes:
tipo não 16 nem 18, em 72 mulheres, 56% das mulheres visadas, portanto. HPV 16 em 45 pacientes, HPV 18 em 4 e teste HPV negativo em 6 mulheres. Durante o período de seguimento, que foi então de 2 anos, a regressão foi total ou parcial em 72% das mulheres participantes no estudo. Vamos agora ver por subtipos, por tipos de HPV. A SIN2 regrediu total ou parcialmente em 68 das 82 mulheres sem HPV 16, portanto 83% das mulheres HPV 16 negativas, digamos assim, mas esta regressão ocorreu apenas em 23 das 45 mulheres com HPV 16 positivo, sendo esta diferença entre estes dois grupos, HPV 16 positivo e HPV 16 negativo, estatisticamente significativa. Também ainda de referir que durante o seguimento, apenas numa das pacientes, uma que tinha HPV 16 positivo, ocorreu progressão para cancro do colo do útero. E apenas uma paciente com HPV 16 positivo tinha sido vacinada e já depois da coitarca. Resultados sem dúvida interessantes. E, Joana, então, com base nestes resultados, o que retiramos para a nossa prática clínica? Este estudo mostra-nos que realmente a maioria das mulheres jovens, entre os 25 e 30 anos, com SIN2, cujo HPV 16 é negativo, apresentam uma elevada taxa de regressão aos 2 anos, pelo menos parcial, tornando a vigilância ativa uma opção viável para este grupo. Uma vigilância e uma opção que deve ser discutida, pelo menos com as senhoras, sobre os riscos e os benefícios. Claro que este estudo é um estudo observacional e será necessário outros estudos com maior seguimento, não é, para avaliar a longo prazo a estratégia de vigilância ativa, mas tem sido publicada alguma informação dentro desta área e todos os estudos têm sido mais ou menos concordantes que a vigilância ativa parece ser uma opção, não para todas, mas pelo menos para aquelas que têm fatores de bom prognóstico. Depois, salientar que a vacinação é a nossa melhor arma que temos, não é? E uma coisa importante é que em Portugal nós já vacinamos as meninas, eu aqui a falar na minha área da ginecologia, não é? Desde 2008. Vários estudos mostram o papel da vacinação na prevenção do aparecimento das lesões. O que ainda não é assim muito conhecido é que a vacina é muito importante porque ajuda também à regressão das lesões já existentes e vai diminuir a probabilidade de aparecimento de novas lesões. E, portanto, mesmo naquelas doentes que ainda é um grupo considerável, que não foi vacinada no Plano Nacional de Vacinação, a vacina posterior tem interesse. Há um estudo agora muito engraçado, uma meta-análise muito engraçada, que mostra mesmo que o facto de nós darmos a primeira dose de vacina antes da conização vai diminuir a probabilidade de recorrência dessas lesões. E por isso, os estudos mostram que até aos 45 anos, sem dúvida, há benefício em vacinar. E aproveitava também este artigo para salientar isso, que nós devemos incentivar as nossas doentes a ser vacinadas, independente de elas já terem lesão. Eu queria também salientar realmente a importância do HPV-16, portanto, acho que foi aqui um fator também diferenciador que aumenta consideravelmente o risco de progressão, portanto, e outro aspecto interessante e outro dado interessante é que naquelas mulheres que permanecem em vigilância ativa, a haver progressão, ou seja, a não existir regressão, notam-se sinais de progressão, a grande maioria nos primeiros 12 meses, portanto, a vigilância ativa também desse ponto de vista confere aqui alguma segurança e podemos dizer à mulher, permanecendo atentos e permanecendo nessa vigilância, que pode estar tranquila porque se existir progressão ela será detectada e tratada. Portanto, colegas, temos aqui informação que nos pode ajudar a fundamentar e a tranquilizar as nossas pacientes. A solução do quiz era de acordo com este estudo, seria legítima uma atitude de mera vigilância, dado que cerca de 80% dos casos regride naturalmente. E, Joana, Sofia, foi um gosto ter-vos neste episódio. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigada. Muito obrigada, sempre um gosto. Colegas, como sempre, partilhamos juntamente com este episódio o link de acesso ao estudo original. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.